Chegou a hora da gente falar sobre saúde preventiva. Toda quarta-feira a gente traz temas interessantes aqui para a gente falar sobre como cuidar da nossa saúde. É o nosso quadro Saúde em Dia. Professor Ricardo, sempre aqui com a gente trazendo temas relevantes e atuais. Seja muito bem-vindo, professor. Bom dia, Flávia. Bom dia, Meg. Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos telespectadores. Bom dia, nossa amada Darcy, que está um pouquinho recolhida ali, não é? Verdade. Mas, Darcy, um grande abraço. E vamos falar de um assunto muito interessante. Muito. Darcy, eu falei para ela, Darcy, inclusive, é o nosso exemplo hoje do nosso tema. Quando a gente fala em tempo seco, quem trabalha com a voz já fica com dor de cabeça, porque a gente sabe que sofre nessa época. E o inverno nem chegou, chega amanhã. E aí a gente vai falar sobre essa relação da nossa voz com o tempo seco, como que a gente pode cuidar um pouquinho mais da nossa saúde. E você, claro, pode participar, né, Meg? Isso mesmo, participe com a gente, mande a sua pergunta, a sua dúvida através do WhatsApp 988060913 ou deixe a sua pergunta, a sua dúvida lá nos comentários. Temos a live no Facebook e também no Instagram. Participe. Professor Ricardo, o inverno está só chegando e a gente sabe que inverno é tempo ainda mais seco. De que maneira que esse tempo afeta a nossa saúde como um todo, professor? Ah, meu Deus, afeta em tudo. Inclusive, queria dar um abraço para a Fernandinha, ela está com dengue. Com dengue. Dengue e tempo seco, aí é uma dupla pior ainda. E aí, lembrar sempre a hidratação, viu, Fernandinha? Hidratar-se constantemente. Flávia, qual é o grande problema? Tanto o aparelho respiratório quanto o aparelho fonador acabam tendo as mesmas estruturas. Nós usamos todas essas estruturas. Eu vou pedir para o Antônio focar aqui para nós. Eu trouxe aqui um material anatômico aqui do nosso curso, né? Das áreas de saúde aqui do Laboratório de Anatomia, e eu gostaria que o Antônio mostrasse isso aqui. Por que acontece? Toda a face, eu vou querer um pouquinho mais de lado aqui, ó. Toda a face nossa, ó, nós temos aqui o nariz, depois a região da faringe. Essa região da faringe, ela é muito sobrecarregada com o tempo seco. Um pouquinho mais embaixo é a região da laringe, aonde estão as nossas cordas vocais. Então a região da laringe aqui, embaixo da, quem não está apenas nos ouvindo, essa região abaixo da garganta é a região da laringe. Aqui na região da testa, da maçã do rosto, é a região dos seios da face. Então todos esses elementos têm a mesma mucosa, Meg, a mesma mucosa, o mesmo revestimento. Eu falo que é o mesmo ladrilho, sabe? Só que todos esses precisam de umidade e calor. Aí nós estamos num tempo seco que tem temperatura baixa e não tem umidade. Agora, todas essas estruturas sem umidade e com o tempo seco e frio, você vai tendo diminuição da hidratação e vai tendo ressecamento. E pequenas porcentagens de ressecamento já geram irritação. Então vamos lá, eu posso ter a sinusite, eu posso ter as faringites, A turma das ites. e as laringites. A laringite, inclusive, na nossa época, quando criança, e os nossos ouvintes mais antigos vão lembrar, a tosse de cachorro. Lógico. Tosse de cachorro louco, ou a tosse comprida. Tosse comprida. É laringite. E gerava a rouquidão. Então você tem a rouquidão e a tosse mais grossa, por quê? Nós estamos na região da laringe, onde estão as cordas vocais. Bom, mais associado a isso, eu posso ter as amidalites. E a amígdala hoje não é mais indicada a retirada, porque a amígdala faz parte do sistema imunológico. Ela defende, ajuda defende a defender? A gente. É por isso que ela fica inchada logo em seguida. Porque é ela que já dá o primeiro start. Então nós temos toda uma relação do aparelho respiratório e do aparelho fonador. Por exemplo, se eu estou com o nariz entupido, como é que eu fico a minha voz? Fanha. Anasalada. Não é isso? Então, tudo está interligado. Então, como o aparelho respiratório está ligado com o aparelho fonador, qualquer coisa que interfira nesse sistema
eu posso já de cara ter um primeiro sinal que é um problema para a voz, que é a rouquidão. E para vocês, disso, comunicadores, não é? Mas não só os comunicadores, mas os professores. Sabe aquele pessoal do telemarketing, coitados? Eles trabalham muito com a voz, né? Mas não é só isso. Todos os que estão, de uma forma geral, falando com as pessoas, no comércio, na medicina, professores, né? Você vê um bancário tendo que explicar alguma coisa sem voz. Ou seja, todo o nosso sistema usa a voz para alguma coisa, e aí então nós vamos ter esse probleminha com o frio. Esses são então os principais problemas que nós podemos ter. Sim. Como podemos simplificar um pouco, né, para essas doenças, mas eu posso ter desde a pequena rouquidão, que é aquele fato do já ter a irritação, já está uma baixa umidade relativa do ar, eu já afeto diretamente a minha laringe. E aí eu tenho a rouquidão. Mas, Meg, eu posso ter as irritações ou as inflamações. Até aí, você fala, puxa, já é ruim, né? Eu tenho uma laringite, uma faringite, eu tenho uma rinite, eu tenho uma sinusite. Agora, eu vou somar isso a uma infecção. Por quê? Como o tecido fica muito propenso a receber uma bactéria, um vírus, eu posso ter já uma infecção. E aí eu começo a ter dores de cabeça, eu começo a ter febre e mal-estar geral. Aí, Meg, eu somo a irritação com a infecção. Né? Então essas duas situações são as mais complexas. Agora, para a voz, aquela coceira, sabe, que muitas pessoas têm e começam a fazer pigarros. E isso é muito comum, né? Eu, quando era criança, eu tinha uma laringite crônica e eu fazia um movimento, vou fazer aqui para os nossos telespectadores, mas eu ficava raspando a garganta para coçar a garganta lá dentro. Porque você não consegue coçar de fora. E o que acontece é isso, é essa irritação da região da garganta, da laringe. Aí começa a aparecer essa rouquidão e o processo irritativo, né? O que nós precisamos ficar muito atentos é quanto tempo essa rouquidão está. Essa é a minha pergunta, professor, porque quando a gente tem rouquidão, chupa uma pastilha, usa um própolis, faz alguma coisa, mas quando que eu tenho que procurar um médico? Quando passa ali de uma coisa comum do dia a dia e se torna um problema? Então vamos lá. Rouquidão, mais de 15 dias, médico. Tá. Porque nós estamos aí, na verdade, com alguma coisa que pode estar afetando diretamente as minhas cordas vocais. E pode ser um pólipo, pode ser um processo já de inflamação e edema das cordas vocais. Então eu tenho que já procurar já nesses primeiros sinais que prolongam-se mais do que 15 dias. Tá. Agora, eu começo a ter inflamação de repetição, eu começo a ter uma infecção aqui, outra ali, nós chamamos de infecção recidiva ou de repetição. Garganta inchada, pescoço inchado de um lado só. Ou, quando eu faço a tosse, sai sangue na secreção. E isso tudo já é sinal que eu posso ter uma lesão de alguma área, quer seja da laringe ou mesmo das cordas vocais, né? Por exemplo, Zezé de Camargo teve um problema grave. Então ele teve pólipo, ele teve irritação, inchaço e aí uma fibrose crônica. E ele teve que fazer uma cirurgia, né? Claro que a gente vai ter uma pessoa exposta desse jeito, porque ele canta há muitos anos, força muito a voz, gostava de atingir timbres muito altos. Hoje ele diminuiu bastante, muito, né? A quantidade do timbre. Mas vamos entender, se eu começo a ter esses sinais mais graves, claro, médico. Agora, tudo começa com uma rouquidão. Então a rouquidão persistente, aí eu já procuro o médico. E quais os cuidados, professor, então, que a gente que trabalha com a voz, depende da voz, né? Nós devemos tomar quais cuidados? Meg, primeira coisa, hidratação. E aí vem uma coisa importante que às vezes o nosso ouvinte, telespectador não sabe. Se eu tomar água, eu ajudo a hidratação geral, mas eu não hidrato imediatamente as cordas vocais. As cordas vocais, ela só vai fazer a hidratação de 15 a 30 minutos depois que eu faço a ingestão de água. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu vou tomar água para melhorar a minha voz.
Muita gente fala isso, né? Na verdade, aquela água não consegue fazer de bate pronto. Então eu tenho que fazer o que? A ingesta constante. Então, 8 copos de água dia. E bebericando. Bebericando. Um pouquinho para hidratar. Não adianta tomar aquele copão uma vez só. Não vai funcionar. Então hidrata. Não pode ser gelada, né? Você sabe que as grandes cantoras brasileiras, aquelas que tiveram uma longevidade de cantar até os seus 80, 85 anos, 90 anos, elas nunca tomaram nada gelado. Elas nunca tomaram nada gaseificado e nada alcoólico. Então assim, já de cara já falei. Então, refrigerante com gás não é interessante. Água gelada não é interessante. E a bebida alcoólica não é interessante. O fumo, então, meu Deus, a gente vê alguns cantores, eu não vou falar aqui para não dar, né? Mas tem muitos cantores bebem, fumam. Isso são casos, uma exceção da exceção. Porque a grande maioria não pode. Para cuidar da voz, você tem que ter esses elementos. Agora, como é que eu hidrato, então, a voz? Além de tomar as águas bebericando, né, seria interessante a hidratação do local, do ambiente. Então, a umidificação, né, ainda mais nós aqui no ar-condicionado, ele deixa muito seco. Então, a umidificação seria interessante. E a inalação. Às vezes nós vemos alguns cantores, né, que antes de começar a cantar, eles fazem inalação com aquele bocal, né? Muita gente tem dúvida, o que é aquilo? O que é aquela fumacinha branca? O que é aquela fumacinha branca? Coitada da Ivete Sangalo, já inventaram um monte de coisa, coitada, e ela estava só fazendo a inalação com soro fisiológico. E você tem o pozinho do soro fisiológico que você coloca, porque assim, nem todo dia eu estou num lugar que eu tenho soro fisiológico. Então eu posso pegar uma água filtrada ou essa água normal, né? E coloco o pozinho, e vou fazer inalação. Então eu estou inalando ou eu estou umidificando o ambiente. Isso já é ótimo. Agora, Meg, você gosta de cantar? Olha, eu já tentei, mas assim, eu canto no chuveiro. Ok, olha, ótimo. Então vamos. Eu sou desafinada para cantar. Então vamos lá para as dicas importantes. Quando eu vou cantar, nada de gritar. Por isso que quando nós vamos num show, ou nós estamos num ambiente muito barulhento, a gente tenta conversar com as pessoas, no outro dia a gente está rouco. Verdade. Por quê? Porque a gente forçou a nossa voz. É que nem se fosse que eu quisesse jogar bola, tá certo? Eu e o Antônio, assim, pessoas tão, né, craques de futebol, a gente queria jogar contra o Neymar, né, num jogo só de 15 minutos, ou seja, a gente vai se arrebentar. Entende? Então eu tô numa festa e resolvo falar alto. No outro dia eu estou normalmente com aquela rouquidão. Então, Meg, nunca estridência de som na voz, nunca. Sempre comedimento. Um tom confortável. Confortável. E as palavras, elas precisam sair dentro de uma fonética normal, adequada. Outra coisa, nunca sair gritando para alguém no meio da rua assim, ô fulano. Para quem faz uso da voz, isso pode inclusive fazer uma irritação e aí gerar aquela inflamação das cordas vocais, só de você gritar para alguém. Não fazemos isso. Outra coisa, a respiração. Aí nós vamos fazer igual o gato espreguiçando. Tá certo? Por quê? O aparelho fonético nosso, ele precisa estar relaxado. Então, todo dia eu vou lá espreguiçando, ou a cada hora eu espreguiço todo o aparelho e vou alongar o pescoço, alongar a musculatura aqui do pescoço atrás. Faz uma vez assim pra você ver se está dolorido. Um pouquinho. Tá dolorido? Não pode. Faz de ladinho assim, ó. Tá dolorido? Não pode. Então a gente tem que deixar a musculatura relaxada e respirar. Respirar 10 vezes. Nosso ouvinte, telespectador, vai nos ajudar agora. Põe a mão na barriguinha. Vamos lá. E respira e coloca o ar na barriga. Ó. Respira e o ar vai encher a barriguinha. Aí você solta. Claro que o ar não está indo para a barriga, mas a gente está usando o diafragma para respirar. Então isso já ajuda a relaxar todo o sistema respiratório. Então, alongamento, relaxamento e espreguiçar. Agora, o nosso ouvinte e telespectador, ele sabe, quem cuida da voz não pode ficar também exagerando, né, nas bebidas geladas demais, que é natural, viu? Ainda mais o nosso calorzinho. Calor que a gente vive. Só que a gente, quando pega o impacto do frio,
com água gelada, que esfria muito a garganta, né? Ela não umidifica, mas ela esfria a garganta. Aí logo em seguida eu falo o que acontece, dá esse contraste. Então, tomar esses cuidados, né? Agora, no geral, Meg, quando você está aqui, a gente pensa sempre nos exercícios, na atividade física e no controle do estresse. Isso também ajuda muito a voz. Muito bom. Então fica aí os conselhos, porque o inverno está só chegando e a gente tem que cuidar muito. E sempre que a gente reforça aqui, ó, levar sua garrafinha, sua canequinha de água e hidratação, né, professor? Claro, muito. Isso fundamental. E eu queria dar um abraço, posso, né? Verdade, a gente não pode esquecer. Do senhor Mauro. Mauro, ele é motorista de aplicativo e ele, ontem eu peguei esse aplicativo, ele falou assim, conheço a sua voz. Olha, falando em voz, conheceu a sua voz. Conheceu a minha voz, né? Então, senhor Mauro, um grande abraço, continue nos ouvindo. E ele mandou um abraço para vocês duas. Amo o Jornal da Manhã, assiste todo dia. Obrigada, Mauro. Tem recadinho aqui também para o senhor, professora. A Rita mandou, bom dia, meninas, aproveitando para agradecer o professor Ricardo pelo atendimento de ontem com o Badê. Ele está 0 bala. Diz que o Badê está ótimo. É isso mesmo. Que bacana. Chegou lá com dor, torto, né? Parecia uma vírgula assim, de dor, por causa da coluna, coitado. Meu Badê trabalha muito com peso e tal. E aí chegou, nós conseguimos tirar ele da dor, deixamos ele inteiraço. Que bom, Rita. Grande abraço, querido. Muito bom. Professor, quero agradecer sempre uma aula aqui pra gente. Opa, eu que agradeço. É muito bom te receber. É muito bom, é muito bom. Até semana que vem. Muito bom, gente. Um abraço. Até.